Olá, gente, graça e paz. Aqui quem vos fala é a missionária Jeane. Estou aqui mais uma vez, dessa feita para atender um convite, né, da Casa Aba e gravar um vídeo que é uma escola de filhos, um projeto muito lindo para estar compartilhando com meus irmãos, né? É um prazer para mim, uma alegria muito grande estar aqui podendo somar no reino de Deus. Eu vou falar hoje sobre o tema pecado, né? Nós sabemos que o pecado, significa errar o alvo. Quando você peca, você estava indo para um alvo e desvia o alvo, né? Pecar significa errar o alvo. Então, nós sabemos que às vezes as pessoas acham que pecado é só cometer grandes atrocidades, né? Até vir a cometer crimes e erros gravíssimos. Mas nós entendemos, à luz da Bíblia, que o que a Bíblia fala sobre o pecado? A Bíblia diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 51, versículo 5, que diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que esse versículo está querendo dizer? Aqui foi Davi, quando ele cometeu um pecado, e ele estava confessando o seu pecado. Ele estava querendo dizer aqui que ele já foi gerado em iniquidade. Nós sabemos que o pecado, nós já nascemos pecadores, com a natureza pecaminosa, porque herdamos um pecado, que podemos falar pecado original ou pecado herdado, que é o pecado de Adão. Mas alguém pode se dizer assim: ah, mas eu não sou Adão. Mas Adão ali, estava representando toda a humanidade. Então, todos nós, a humanidade estava ali, entrando em uma situação de pecador através de Adão. Se eu estivesse lá, certamente pecaria igual a Adão, que nós não somos melhores que Adão. Então, Adão pecou, e com esse pecado, houve uma ruptura, houve uma separação, porque Deus é santo. Então, o pecado faz distinção entre o homem e Deus. E era necessário, né? Houve um desligamento daquela comunhão perene que existia entre o homem e Deus, entre a criatura e o seu Criador, entre o pai e o filho. Então, quando o homem pecou, houve o quê? Uma quebra dessa aliança. Então, é necessário que haja o quê? Uma renovação de aliança. E era necessário que houvesse um outro segundo Adão, que é Cristo, para que ele viesse fazer a reconciliação, né, do homem com Deus. Porque é a mesma coisa, se você tem um aparelho e não liga ele na tomada, ele não vai funcionar. Então, nós somos tipo esse aparelho. Se você não estiver ligado com Deus, você não vai sentir a presença dele. Ou seja, se o aparelho que depende da energia não estiver ligado na energia, ele não vai funcionar, ele não tem funcionalidade. Então, nós, para termos Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo, estarmos em comunhão, nós precisamos estar religados com Deus. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer essa ligação novamente do homem, da humanidade com Deus, certo? Então, nós já vimos aqui que o pecado significa errar o alvo. Nós já vimos aqui que todos pecaram, né? Que todos pecaram. Vamos ler também Romanos 12. Romanos 12. Romanos 5, melhor dizendo, desculpa aí, Romanos 5, 12 e 13. Romanos 5, 12 e 13. Minha bateria tá ficando baixa, quem não, ainda não é isso. Romanos 5, 12 e 13, que diz assim, 12. Portanto,
Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, todos pecaram. Ok? Então, nós hoje sabemos que o pecado é desviar o alvo, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. E é necessário que haja uma religação novamente com o Criador. E foi para isso que Jesus veio, para nos reconciliar de novo com Deus. Então, às vezes as pessoas não entendem, né? Por que nós cristãos falamos muito de renovação de aliança? Falamos muito de aceitar a Jesus, de confessar a Jesus. Por quê? Porque essa pessoa que ainda não fez isso, ela está distante de Deus por conta do pecado, que ela não tem consciência. A partir do momento que ela vai ter consciência, mesmo ela não tendo consciência do plano da salvação, mas ela é pecadora, né? Então, ela é pecadora porque herdou o pecado de Adão e continua errando, porque a gente tem inclinação para errar. Você pode observar que uma criança pequena, você não precisa pedir para ela fazer birra, porque ela já faz, já está na natureza dela. Ela vai começando a falar, você às vezes a criança ouve dar palavrão, faz malcriação, às vezes a criança pequena começa a mentir, e quem ensinou? Tudo isso é inclinação para a carne, tudo isso ela vai vendo, as outras crianças fazendo e vai fazendo. Porque todos nós pecamos, nós herdamos, né, temos essa natureza pecaminosa por conta do pecado de Adão. Então, outra coisa que nós podemos falar aqui, queremos falar aqui para vocês. Existe tipos de pecado, existem pecados mais graves que outros pecados, categorias de pecados, né? Existem pecados que são mais, como é que eu posso dizer, que aborrece mais a Deus do que outros pecados? Não. Pecado é pecado. Nós classificamos os pecados, né? Às vezes a gente acha que, eu vou falar que adulterar é mais pecado do que mentir, do que enganar, do que levar vantagem. Mas para Deus tudo é pecado. Fere a santidade de Deus. A diferença está que existem consequências diferentes para cada tipo de pecado. E existem pecados que você, além de pecar contra Deus, você pode estar infringindo leis, regras, e pode ser penalizado com sanções, tipo pedofilia, estupro. São pecados que você, além de pecar contra Deus, você também vai responder criminalmente, porque você está infringindo a lei de convivência, uma lei está infringindo o direito do outro. Então, você, além de pecar contra Deus, você também está pecando contra o seu próximo. Existem leis que regulam isso e diz que existe uma pena para isso. E quando você mente, às vezes, geralmente, essa mentira é uma mentira que prejudica as pessoas, logicamente, mas assim, não existe um crime porque você mentiu, só se você cometeu uma injúria contra outra pessoa. Fora isso, as pessoas mentem, enganam e elas pecam contra Deus, mas não existe uma sanção criminal que venha puni-las, né? Elas vão ter uma punição, mas de consequência, não de crime. Então, a única diferença que existe é essa, consequência. As consequências de um pecado não são iguais às consequências de outro. Mas, no que se refere ao seu relacionamento com Deus, tanto um pecado quanto o outro pecado te separa de Deus. Eu acredito que provavelmente deve ter outras pessoas ouvindo esse vídeo, vai ouvir depois. E nós podemos estar discutindo sobre isso, mas meu entendimento é esse, que não existe categoria de pecado. Todos os pecados para Deus são pecados. Agora sim, você cometendo um pecado, que seja um delito, um crime, você vai sofrer sanções também. Além de pecar contra Deus, estar distante de Deus, você vai sofrer sanções impostas pelas leis dos homens. Correto? Todo pecado tem a sua consequência.
Outra coisa, nós podemos verificar aqui que existem situações que as pessoas pecam, elas confessam o seu pecado diante de Deus, porém, elas são perdoadas, porque a Bíblia diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. E no livro de João 2, 1 João 2, versículo 1 e 2 diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Então, Jesus, ele se fez cordeiro, morreu na cruz para nos salvar, para que houvesse um perdão dos nossos pecados. Como a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, exatamente como acontecia no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote tinha que oferecer anualmente um sacrifício, para perdoar os pecados das pessoas, das famílias, foi necessário, ali era uma forma simbólica, Então, foi necessário que houvesse um derramamento de sangue, que foi do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio em forma humana morrer por nós. Mas ele tinha que ser um cordeiro puro. E assim Jesus veio, sem mácula, sem pecado, sem engano. E esse sacrifício nos reconciliou com Deus. Então, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O recomendado é você fugir do pecado. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas existe circunstância que a gente peca mesmo, as pessoas pecam, a gente erra constantemente, porque o cair do homem é levantar de Deus. Não podemos fazer disso uma prática constante, não podemos fazer disso, tô fraco, aquele ditado, aquela cantoria sem noção, e que às vezes as pessoas pegam essa cantoria e vivem uma vida inteira cantando tô fraco, tô fraco, tô fraco. Então você tem que ser forte. Diga ao fraco, sou forte. Você tem que se apossar da palavra de Deus, que Jesus te ajuda nas suas fraquezas. Ele te sustenta, ele te fortalece, ele te ajuda para que você não viva uma vida de pecado. Porque perdoar, ele vai te perdoar. Se você se arrepende, ele te perdoa. Mas as consequências são inevitáveis. Você vai colher toda a consequência dos seus atos. Então, a problemática do pecado não é só o perdão, porque o perdão Jesus vai lhe dar. Enquanto ele fosse o advogado, ele está aqui para te perdoar. Naquele grande dia ele vai ser o seu juiz, mas por enquanto ele é seu advogado. Mas é as consequências que acarreta sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua genealogia, porque você está plantando sementes. Existe a plantação boa e existe a plantação ruim. Então, por mais que haja o perdão, as consequências são inevitáveis. Mas muitas pessoas, elas não se perdoam, elas pecam e às vezes por tentação, que quem tenta não é Deus, Deus prova, o diabo que vem nos tentar. E ele cedeu à tentação, pecou, tal. Quando ele cai na real, que cometeu o pecado, ele pede perdão a Deus, mas mesmo assim, ele não consegue se perdoar. Tem muitas pessoas que sofrem porque não conseguem se perdoar. Além de termos, às vezes, que lidar com as pessoas que não nos perdoam, nós cometemos alguns erros, alguns pecados ou falhas, pecados e falhas, são as mesmas coisas, e as pessoas não às vezes só vê quando você errou.
Mas não vê quando você orou, quando você chorou, quando você se arrependeu, quando você voltou atrás, quando você pediu desculpa, quando você tentou refazer o caminho. E elas vão te criticar. Mas pior do que as pessoas te criticarem e não lhe perdoarem, é você mesmo não se perdoar. Então você precisa se perdoar porque Jesus já te perdoou. Se você confessou, se você se arrependeu, se você mudou de vida, ele vai te perdoar. As consequências você vai levar, porque ele é um Deus justo. Mas perdão você tem. Mas muitas pessoas, além de sofrerem porque pecou, fica mal, o Espírito Santo se entristece, geralmente o pecado desenvolve outras pessoas, e aí gera aquela situação complicada, como a Bíblia diz, de que se queixa, pois, o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados, né? Às vezes as pessoas vivem lamuriando, chorando, reclamando da vida, de A, de B, de C, mas o problema está na sua vida de pecado, na sua vida de erro, na sua vida de engano. Então, o pecado, às vezes as pessoas, até tenta, mas não vai, porque está debaixo de uma consequência. Então, é necessário que a gente procure andar em santidade, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Eu gostaria de deixar aqui também para vocês que quando pecamos, o Senhor nos perdoa. E se nós não nos perdoamos, temos que aprender a nos perdoar. Temos que aprender a dar-nos uma nova chance. E temos que aprender que podemos cair, não devemos cair. Mas podemos cair, mas o Senhor nos levantará. O justo pode cair 7 vezes. A Bíblia diz: o justo pode cair 7 vezes, o Senhor levantará. O Senhor vai levantar. O Senhor vai fortalecer. O Senhor vai erguer novamente. O Senhor vai fazer com que nós venhamos a ter uma segunda chance, né? Como está escrito em Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Temos que, muitas das vezes, caímos no meio da estrada. A estrada é longa, a estrada da vida é longa. E às vezes a gente cai, tropeça, erra, volta, levanta, sacode a poeira e vai, pede perdão, e se humilha e chora e refaz o caminho. E Deus, ele vai cuidando da gente, porque ele é o nosso advogado. A gente não pode fazer disso práticas constantes, inconsequentes. Porque Deus, ele esquadrinha os nossos corações e ele sonda todas as coisas. Nós temos aqui umas passagens bíblicas que falam acerca de situações que pessoas pecaram, né? E no Novo Testamento, nós temos aqui a situação da mulher adúltera, né? Que eu quero comentar com vocês nessa aula sobre pecado, e falar aqui a cena, né? A cena da mulher adúltera. Está no livro de Lucas 19, né? Se não me falha a memória, deixa eu verificar, confirmar aqui. Não, João 8:11, que diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-os ensinava. Jesus estava, né? Foi para o Monte da Oliveira, estava ali ensinando o povo veio ter com ele, estava ensinando. E os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada no ato em adultério. E pondo no meio, imagine a cena. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aqueles homens estavam ali querendo colocar Jesus numa situação difícil, né? Para ver, né, o que é que Jesus ia fazer. Isso diziam eles, tentando-os para que tivesse do que o acusar. Porque Jesus, ele não veio para desfazer a lei, ele veio para fazer cumprir.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. A sabedoria de Jesus, a grandeza de Jesus, a bondade de Jesus. E, como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que passagem maravilhosa, né? E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelo mais velho, até o último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram, os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ou seja, aquela mulher, ela estava numa situação de pecado. Tinha uma lei que dizia que ela tinha que ser apedrejada. Levaram ela para o advogado. Só que o advogado ele não ia poder ir contra a lei. Ele usou a sua sabedoria divina e deixou todos calados, todos sem argumento, todos sem ter o que falar, porque todo mundo era pecador ali. O único que podia condenar aquela mulher, absolveu-a. Só que ele não absolveu ela como se fosse um ato de passar a mão pela cabeça. Ele absolveu aquela mulher com compaixão, com misericórdia, exerceu o seu poder de advogado fiel, mas ele deu uma recomendação para ela. Eu também não te condeno. Agora você vá e não peques mais. Não pratique mais essas coisas. Não faça mais isso. Não cometa mais essas transgressões. Porque isso pode te acarretar morte. Isso te acarreta morte. Lhe dê uma nova chance. Ele estava dizendo para aquela mulher: lhe dê uma nova chance. Agora não peque mais. É uma coisa interessante, né? Para concluir, que depois eu tenho que ver como é que eu vou enviar esse vídeo, né? Vamos falar mais duas coisinhas e vamos concluir. Sobre a questão de outro personagem da Bíblia Sagrada, que esse está em Lucas 19, né? Vamos lá. Que é Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa, né? Um cobrador de impostos que fazia coisas erradas, né? Cobrava muito imposto das pessoas, abusava do poder público para querer extorquir as pessoas, cobrar demais. E ele foi ter com Jesus. Ele era pequeno, subiu numa árvore e foi ter com Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Ele era rico, né? Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Por causa da multidão. Pois era de pequena estatura. Ele era pequeno, mas era rico. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali, né? Que onde Jesus passava, arrastava multidões. Então, ele era pequeno, ele estava na desvantagem, ele subiu numa árvore para ver Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Que forte, hein? Jesus nos vê.
Em todos os momentos ele nos vê. Quando a gente peca, ele nos vê, né? Então ele vê a gente. Eu falo sempre pro meu filho, eu não estou lhe vendo, mas Jesus está te vendo, filho. Não é uma forma de intimidar, mas é uma forma de dizer para ele que nada foge do controle de Deus. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus conhecia Zaqueu. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todo isso, murmuravam, dizendo que entrara para hóspede de um homem pecador. Que entrara. E Jesus tinha entrado para ser um hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, as pessoas criaram o quê? Condenação. Criticaram Jesus porque entrou na casa de Zaqueu, um pecador, publicano. Mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Quando ele recebeu Jesus, ele automaticamente lembrou-se dos seus pecados, ele lembrou-se dos seus erros e disse que ia restituir, que ia mudar de vida. O problema é que às vezes a gente não quer mudar de vida, a gente não quer mudar de direção, a gente não quer restituir as pessoas que nós defraudamos, a gente não quer mudar de posição. Recebemos o perdão, mas às vezes queremos ficar com as coisas que não nos pertencem, né? Porque o caminho da exposição é meio complicado, mas Zaqueu falou isso. Ele entendeu que ele precisava, sim. Ele recebeu perdão, mas ele precisava mudar. Então, perdoar, Jesus perdoa, mas você também precisa mudar. Se esforçar para mudar. E como é que você vai mudar? Você vai mudar sozinho? Não. O Espírito Santo vai te ajudar nessas fraquezas. Você vai buscar os frutos do Espírito. E tem lá, dentro dos frutos do Espírito, tem o domínio próprio. Que você pode se apossar, pedir a Deus domínio próprio, equilíbrio, que Ele te ajude a renunciar, que Ele te ajude a dominar os seus impulsos carnais, para que você não venha viver uma vida de pecado. Certamente, Deus vai lhe dar força. Deus vai lhe sustentar. Deus vai te ajudar, porque você é filho amado. Ele vai te cobrir, vai te fortalecer, vai cobrir as lacunas, as áreas escuras. A oração, a leitura da palavra, ela nos ajuda muito nessa questão de renunciar ao pecado. Quando você se lembra da palavra, o que diz a palavra acerca de determinadas situações, você se sente confrontado e percebe que aquelas práticas pecaminosas não lhe pertencem mais. Então, é necessário que tenhamos uma vida de santidade, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor, buscarmos santidade diariamente, uma vida de santidade, termos uma vida devocional diária, orarmos a Deus, falarmos com Ele em todos os momentos, desenvolvermos intimidade com o Senhor e certamente nós nos manteremos distante do pecado, tá bem? Que Deus abençoe vocês, guarde e que o Senhor dê força, sustente, que nós possamos, né, que eu também estou inclusa, porque quando a gente prega, a gente é desafiado duplamente, né? Então, que Deus nos guarde, nos ajude, que possamos ser fiéis ao Senhor. Que a Bíblia diz assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O mais importante é ser fiel, tá bem? Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.